Olá a todos, boa tarde, a paz do Senhor Jesus. Bom, hoje eu quero levar a palavra de Deus, né? Vestida da forma como o Senhor me mandou, né? Eu queria que vocês vissem realmente como é que Deus faz, né? Como é que Deus faz muitas vezes as coisas, né? A gente não entende no momento. Então hoje eu quero falar um pouco sobre todo isso, né? Eu quero falar um pouco sobre todo isso aqui, como um testemunho, né? Em nome de Jesus, para a igreja, para você, né? Para que você possa um pouco entender, né? Eu espero em nome de Jesus que o Espírito Santo ele possa realmente ministrar o teu coração, que você possa entender, você que é um pouco curioso ou está realmente querendo saber o porquê, né? O missionário César, né? Ele se veste assim, né? Eu falei ontem que se você me convidar para a sua igreja para levar uma palavra para pregar lá, né? Eu uso uma vestimenta, né? Que outrora, né? Desde o ano 2013, né? Quando Deus mandou para mim usar essa vestimenta, né? Essa túnica marrom e essa capa branca. Na verdade, né? Tudo começou assim. Eu vou dar um testemunho, contar um pouco sobre como começou tudo isso, né? Eu chamo assim todo esse rebuliço na minha vida, né? Para aqueles que não sabem, né? Eu sou venezuelano, né? Eu fui enviado pela minha igreja lá da Venezuela, eu fui enviado para cá, para o Brasil, né? Glória a Deus por isso, né? Eu fui enviado como missionário, né? Naquele tempo, eu fui enviado como um jovem, né? Solteiro para cá. Naquele tempo, eu fui enviado para me preparar na parte missionária naquela organização chamada Jocum, Jovens com uma Missão lá em Amazonas, né? Na verdade, primeiramente era para mim fazer a escola de treinamento e discipulado lá em Boa Vista, em Roraima. Porém, a Deus lhe placeu, né? Na sua vontade, na sua soberania, que eu fizesse a minha escola de treinamento e discipulado lá em Manaus, em Amazonas, né? Que com o decorrer do tempo, Manaus se tornou praticamente a minha cidade de coração, né? A cidade onde eu morei, na verdade, né? Hoje me encontro aqui em Foz do Iguaçu, em Paraná, estudando, como muitos já sabem, eu estou estudando medicina para a glória de Deus e para aproveitar ainda, né, no campo missionário, continuar ajudando e sendo benção e abençoando pessoas, amém? Em nome de Jesus. E assim, adianto, né, o meu pedido de oração, que vocês orem por mim, orem por este projeto, orem pela minha esposa, orem pelo meu matrimônio, orem por tudo isso, amém? Eu acredito que Deus está em tudo isso, né? E realmente, para ser sincero, eu tinha tempo que não vestia, né? Essas vestimentas, essas indumentárias que Deus mandou usar a partir do ano 2013, né? Me lembro assim, para começar esse testemunho, essa história, não sei a que hora vou terminar, mas eu quero que você entenda realmente, para que você possa ver como Deus faz, né? Como Deus faz quando nós temos um propósito. Eu fui enviado como missionário para cá pela igreja Comunidade Cristã Pacto com Deus, também está aí, né, no Facebook, né? Glória a Deus, né? E glória a Deus, né? Como eu sempre falo, eu não sou um homem que veio para cá sozinho, eu não fui, que eu vim me aparecer para cá, para o Brasil, assim, sozinho, não. Eu fui enviado pela minha igreja, já, graças a Deus, como missionário, desde o ano, praticamente, eu estou aqui fazendo missões desde o ano 2007, que foi a primeira vez que eu atravessei fronteira, né, que eu passei para outro país, né, para trabalhar como missionário voluntário lá em Roraima, com a Jocum Boa Vista, Jocum Roraima, glória a Deus, né. E a partir desse tempo, Deus começou a cada ano me trazer para cá, para o Brasil. Foi 2007, foi 2008, 2009, né? 2008 foi minha escola, né? Eu fui o único que se formou da escola de treinamento discipulado da Jocum, né? Naquela turma, né? Para a glória de Deus. Então, assim, eu entendo assim, se eu fui o único que se formou naquele tempo, vocês acham que Deus tem propósito? Vocês acham que isso foi à toa? Não, nada é por acaso, gente. Nada é por acaso. Deus usa o homem, Deus usa as pessoas, Deus usa quem Ele quiser para Ele cumprir os seus propósitos em nossas vidas, amém? A gente não entende no momento, a gente vai caminhando, a gente vai andando, a gente vai vivendo, a gente vai, né, em nome de Jesus,
fazendo acontecer o chamado guiado pelo Espírito Santo, né? A Bíblia diz assim que aquilo que nós não entendemos agora, nós vamos entender depois. E nessa palavra eu tenho aprendido a entender, a discernir, a ver como a mão de Deus tem agido, como o Senhor está dentro de tudo isso que eu tenho vivido, né? Glória a Deus. Aqui no Brasil, Deus preparou uma esposa, né? A missionária Nelsa, já vocês conhecem, né? A minha esposa. Deus me deu um filho, o Adriano, glória a Deus. Então, assim, nós estamos, já faz algum tempo, minha esposa e eu já estamos casados há 14 anos, vamos fazer 14 anos agora em janeiro, para a glória de Deus. Mas conhecendo minha esposa, eu conheço ela desde a minha escola, desde o ano 2008. Ela parece estar casada muito antes, né? Mas essa é outra história, outro testemunho. Então é o seguinte, a gente saiu, a gente ficou obreiro na Jocum, eu fiquei pelo menos quase 3 anos, não fiquei 3 anos, quase 3 anos de obreiro, né, na Jocum, né, na base onde eu cresci, onde eu me formei como missionário. A minha esposa também, eu fui professor da minha esposa na sua ETED. Minha esposa saiu da turma de 2011, né, no ano que a gente se casou, né, a nossa lua de mel foi a escola da minha esposa, na verdade, né, a gente não teve a lua de mel, a gente está devendo, na verdade, ainda, né, mas em nome de Jesus, Deus tem preparado tudo isso, né. Então, assim, gente, a gente foi lá, né, ficou morando na Jocum, trabalhamos um tempo com a Jocum na parte da educação, na parte de treinamento, na parte do teatro, na parte do evangelismo, fazendo missões nas áreas ribeirinhas e tudo isso, muita coisa, né? Nós fizemos muita coisa na Jocum em pouco tempo, né? Em 3 anos, vamos dizer assim. Trabalhamos com o Nico, né? O acampamento Nico da Jocum. Então, assim, nós temos uma caminhada muito dinâmica, muito longa, apesar de tudo, na Jocum, onde temos feito muita coisa. E graças a Deus, através da Jocum, Deus abriu portas para outros lugares, Deus abriu portas para outros ministérios, Deus abriu portas de entrada para podermos chegar, tanto eu como a minha esposa, a outros lugares, né? E para a glória do Senhor, a partir do ano 2013, nós, minha esposa e eu, orando, nós tivemos um entendimento de sairmos da Jocum Manaus. Presta muita atenção, nós saímos da Jocum Manaus um tempo, né? Com um propósito. O propósito era que a gente ia trabalhar um tempo, né? De forma assim, como dizem aqui, secularmente, trabalhar um tempo, né? Nos dedicar um pouco à nossa casa, investir em nós mesmos como casal, como família, né? Em nome de Jesus, tudo aquilo. Só que o tempo foi passando, né? A gente falou com os diretores da base da Jocum naquele tempo, né? E a gente falou assim, a gente vai sair um tempo da Jocum Manaus, né? Mas a gente nunca disse que ia sair da Jocum Internacional, né? Glória a Deus. E eu considero que até agora, né? No nosso coração continuamos sendo jocumeiro, né? Só que em 2013 eu comecei a fazer um tempo, né? De jejum, de oração. Naquele tempo comecei a fazer um jejum de 21 dias dentro da minha casa, no meu quarto, para a glória de Deus. E Deus começou a fazer um monte de coisas, começou a trazer palavras, começou a trazer algumas revelações, né? Algumas coisas Deus começou a falar mesmo, né? Como falei ontem na palavra, né? Quando a gente começa a buscar a Deus, né? De verdade, buscando direção, buscando encaminhamento, buscando revelação, buscando entendimento, né? De todo o coração, Deus vai começar a falar. Deus vai começar a abrir o nosso entendimento, Deus vai começar a dar discernimento, Deus vai dar sabedoria para saber o que fazer e como fazer, né? E o tempo para fazer certas coisas, e Deus nos deu a direção realmente, né? Para a glória de Deus. Nós continuamos fazendo cultos na nossa casa, né? Como eu falei, em nossa casa começou o Ministério Glória, né? Eu sou o presidente, sou o líder do Ministério Glória, Reino, Obediência e Missões, junto com minha esposa. A gente começou na nossa casa, a gente começou lá na nossa sala. Me lembro que éramos 5 pessoas somente, a minha esposa, era eu, a gente não tinha filho ainda, era a minha enteada, a filha da minha esposa, né? Era a minha sobrinha e outra sobrinha, éramos 5 pessoas só. Nós começamos em casa, 5 pessoas, né? Todos os sábados e os domingos, né? Às vezes, às quarta-feiras, tínhamos alguns dias específicos para orar, para compartilhar a palavra entre nós, para interceder, né? Minha esposa aconselhava, minha esposa nos ministrava libertação. E esse mover que aconteceu, esse pequeno mover que aconteceu na nossa casa, nas nossas vidas, começou a chamar a atenção de outras pessoas, né? Começou a chamar a atenção de outras pessoas, e assim começou a chegar algumas pessoas à nossa casa, de várias partes da cidade de Manaus, né?
a gente ficou conhecido, né, em várias partes de Manaus, e me lembro que a nossa casa um dia chegou a 20 pessoas na nossa sala, que a gente não tinha espaço na minha casa, que minha casa era pequena, né, só eram 2 quartos, né, não tinha espaço, né, para juntar aquelas pessoas. A nossa sala, que é maior do que esse quartinho aqui, né, glória a Deus, né, não dava, né, a gente se sentava no sofá, cadeiras, banco, no chão, em pé, porque, né, mas o mover de Deus era uma coisa real, gente. O mover de Deus era uma coisa genuína. Nós compartilhamos a palavra de Deus na sala, nós compartilhamos testemunhos, nós perguntamos para as pessoas como ele foi na semana, né? Nós intercedíamos, orávamos, apresentávamos aquele culto, aquele serviço da nossa casa, né? Glória a Deus. E depois que nós compartilhamos a palavra, nós preparávamos o nosso quarto, o quarto nosso, da minha esposa e o meu, né? Nós levantávamos, me lembro que nós levantávamos a nossa cama para aproveitar o espaço, levantamos a nossa cama box, né? Para abrir espaço, como eu já falei, né? E aí eu falava assim para as pessoas, eu falava para minha sobrinha, para as pessoas que elas convidavam, né? Eu falava assim, ó, agora eu não vou impor as mãos sobre ninguém. A gente já compartilhou a palavra na sala, a gente orou lá na sala pela palavra, né? Glória a Deus. Mas agora é um momento muito delicado, agora é um momento muito especial. Agora o momento é você e Deus. Agora é você e o Espírito Santo. Então assim, nós vamos começar a orar e interceder. Se você quiser, pode se prostrar, pode se deitar, pode ficar em pé, pode ficar de joelho, né? Mas busque a Deus, comece a clamar ao Espírito Santo, comece a clamar, invocar o nome de Deus, comece a invocar o nome de Jesus, amém? E tudo aquilo que o Senhor vai começar a trazer, você vai começar a lembrar e guardar tudo aquilo, porque Deus vai começar a ministrar de uma forma especial. E Deus tinha nos dado fé e nos deu essa graça e essa essência que nós fomos conquistando na nossa casa, né, de começarmos assim, e assim ficou um costume de fazer sempre assim as nossas reuniões na nossa casa, né, tanto quarta, sexta-feira, sábado, domingo de manhã, né, também nós fazemos uma escola bíblica de manhã, domingo, né, só de manhã até meio-dia, né. E foi naquele tempo, irmãos, que Deus começou a trazer algumas palavras, alguns direcionamentos para minha pessoa, pessoalmente, né? Eu falo assim, humanamente falando, poxa, né, se eu não tivesse buscado a Deus, se Deus não tivesse falado nada para mim, não tivesse entendido o que era para mim andar assim hoje e tal, né? Quizá fosse até melhor, eu falando como homem, humano que sou, né? Mas, irmãos, eu dou glória a Deus, né? Glória a Deus, porque realmente assim, Deus causou um rebuliço, Deus causou realmente algo que marcou um diferencial e que marcou a diferença, que trouxe uma essência, que trouxe uma identidade tanto para mim, para minha esposa, para a minha casa, para o ministério. E é essa identidade, é essa essência que nós conquistamos naquele tempo na nossa casa, porque foi assim que Deus permitiu que o Ministério Glória começasse. Eu falo Ministério Glória, mas ainda nós não tínhamos nome, ainda nós... Eu chamava assim, eu falava assim para os irmãos da igreja, falava assim, nós fazemos na nossa casa um discipulado profético, era assim que eu chamava pessoalmente, era um discipulado profético que nós realizávamos na nossa casa certos dias da semana, né? E nós orávamos por cura, por libertação, né? Deus fazia milagres, Deus fez muitos milagres, Deus fez muitas obras, sinais, para a glória de Deus, eu falo isso, né? A glória para o Senhor. E somente minha esposa e eu, e as pessoas que experimentaram, que passaram pela nossa casa, sabem tudo aquilo que eles viveram, sabem aquilo que eles experimentaram da parte de Deus, né? Essa marca. Nós falamos assim, quem passou pela nossa casa foi marcado, foi selado com uma identidade, né, que Deus deu em nós, que Deus trouxe sobre nós, que está em nós. Um selo do Espírito Santo, é um selo de Deus que está na minha vida, que está na minha esposa, glória a Deus, né? Que está no Ministério Glória, né? Por isso que o nome Glória, mais adiante eu vou falar, né? Acho que já tenho falado, alguma vez falei uma pregação, mas eu vou continuar com um testemunho de porque eu estou vestido assim. Ainda não cheguei a esse ponto, mas eu preciso falar todo, o início de tudo, como começou o ministério, como foi rolando as coisas, como foi Deus falando, como foi Deus direcionando, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe o irmão, a irmã que está conectada, compartilhe essa palavra, esse é um testemunho, né, de tudo aquilo, de por que eu estou vestido, de por que Deus me mandou pregar dessa forma, né. Hoje a palavra é diferenciada, né, para a glória de Deus. Então assim, gente, me lembro que num tempo de jejum,
no meu quarto, né? Eu me lembro que eu comecei a buscar direção. Eu falei para a Nelson, eu falei para minha esposa, amor, eu vou buscar direção para ver o que Deus quer que a gente faça realmente. O que é que nós devemos fazer agora que nós saímos da Jocum por enquanto. Então Deus vai mostrar uma direção, irmão. E foi naquele tempo, minha esposa estava trabalhando, naquele tempo eu estava integralmente no ministério, eu estava totalmente integrado no ministério, né? Desde que eu saí da Venezuela para cá, eu fui missionário integral, né? Agora, anos depois, foi que Deus liberou, anos depois, né? Ano passado eu trabalhei lá em Santa Catarina, hoje eu estou aqui estudando, né? Não estou dependente de novo, glória a Deus, estou integral, tanto no ministério como agora estudante, para a glória de Deus, para usar para o ministério. Então assim, meus irmãos, foi naquele tempo que Deus trouxe uma palavra, né, um direcionamento para me vestir dessa forma. Me lembro que naquele tempo eu usava só uma túnica marrom, eu não usava essa capa branca, eu não usava, sabe? Eu não usava capa branca. Eu usava essa túnica marrom, e me lembro que a palavra que Deus deu para mim, a palavra que o Senhor me deu foi que é assim que você vai se vestir para um sinal, né, para você ser um sinal de que ainda eu levanto profetas genuínos sobre a terra. Né? É uma palavra muito bonita, uma palavra muito forte para mim, só que para César Augusto Machado Figueira, missionário, profeta do Senhor, né, não foi assim, bem recebida no início. Por quê, irmão? Porque eu nunca me vesti dessa forma, nem na Venezuela, nem na minha igreja, né? Quando eu cheguei aqui no Brasil, não vesti assim para pregar. Nunca preguei, nunca tinha pregado nos ônibus. E foi em 2013, né, que Deus me levou a pregar por primeira vez nos ônibus. Eu preguei no ano 2013, 2014. E foi assim que começou a andar, né, e se manifestar o Ministério Glória, né, no Brasil, né, para a glória de Deus. Né? E irmãos, né, me lembro que nós tínhamos um propósito, né, como eu já falei, eu trabalhar um tempo, eu estava até procurando um emprego na Petrobras, lá com um cunhado, lá em Manaus, né, em Amazonas, né? Só que Deus falou uma palavra assim para mim, uma palavra que ele já tinha falado para mim lá na Venezuela, uma palavra que disse assim, né? Eu sou a tua herança. Foi essa palavra que ele falou assim, eu sou a tua herança, eu sou maior que tudo. Né? Por acaso eu não sou maior do que tudo, César? Por que você está aqui nesse país? Por que eu te trouxe para esta nação? Você não está aqui, eu não te trouxe para ganhar dinheiro, para fazer riqueza. Eu te trouxe aqui para ganhar vidas. Foi essa palavra que Deus, naquele tempo, ele reclamou de mim, ele cobrou de mim. E eu chorando, senti aquele peso da renúncia, me lembro. Senti peso da renúncia porque minha esposa e eu estávamos, né, combinados para fazer isso, humanamente falando. Mas como diz a palavra de Deus, né? É do homem fazer planos, né? É dos homens fazer planos, mas a última palavra, né? A resposta certa vem da boca do Senhor. Então, Deus, ele determinou isso. E determinou para que seja feito dessa forma. E foi assim. Então, irmãos, eu, né, obediente ao Senhor, um homem que estava buscando naquele tempo mais intenso do que hoje, mais profundo do que hoje, eu confesso isso. Então, assim, eu entendi que era para mim vestir assim. Me lembro que eu mandei fazer a túnica de um tecido mais grosso. Este tecido aqui marrom, gente, este tecido pesa. Este tecido pesa, porque é o tecido mais pesado. Por quê? Porque eu não consegui um tecido de peles, né? Era assim que o Senhor queria, dessa cor, para que representasse humildade, representasse aquelas peles de animais, somente isso, né? Naquele tempo eu usava um cinto de couro e o Senhor falou para mim não usar esse cinto de couro, porque o cinto de couro representa a pobreza, né? Mas Deus, ele disse que eu não fui chamado para ser pobre. Glória a Deus, né? Então assim, eu continuei pregando nos ônibus, pregava assim, todos os dias, gente. Eu pregava com vergonha, todos os dias eu saía da minha casa andando com minhas sandálias, com minha Bíblia, com a minha túnica, com a cabeça assim para baixo, sempre envergonhado, sentindo vergonha de sair para a rua, que as pessoas ficavam olhando para mim, subiam nos ônibus. Irmãos, os cobradores, os motoristas queriam que eu entrasse pela porta de trás para me compartilhar a palavra. Eu falava assim para eles, uma coisa que eu aprendi, uma coisa minha, assim, um princípio que Deus me ensinou a mim, né? Eu falava para os cobradores dos ônibus, eu falei assim, moço, eu posso compartilhar uma palavra para as pessoas aqui no ônibus? Eu posso compartilhar alguma coisa de Deus? Na minha cabeça, se ele dissesse que não, eu ia obedecer, porque o cobrador e o motorista do ônibus, eles são autoridade nos ônibus, sabe?
Eles são pessoas responsáveis por tudo aquilo que acontece no ônibus. Eles são autoridade. Então, se ele falasse para mim não falar, eu não ia falar nada. Porque eu respeito a autoridade, nós temos que aprender e entender isso. Respeitar a autoridade. Só que, graças a Deus, sempre os cobradores falavam para mim assim: não, eu também quero ouvir. Pode falar, você está liberado. Pode sair e entrar por trás e falar assim: não, moço, eu posso pagar, eu quero pagar minha passagem. Porque quando você, irmão, aprenda isso, irmão. Aprenda isso. Quando você aprende a pagar preço por algo, você realmente tem autoridade. Porque quando você paga um preço por algo, você tem e obtém autoridade. Você conquista autoridade. Então, assim, todos os dias eu pagava a minha passagem. Era uma passagem por dia que eu pagava. Porque eu percorria toda Manaus em ônibus. Entrava em terminais. E de terminal em terminal, assim, pagava uma passagem por dia. E pregava em vários bairros, em vários ônibus, em várias linhas de ônibus. Irmãos, para a glória do Senhor Jesus. Irmãos, eu chamava isso. Eu cheguei a chamar: eu vou para a minha igreja. Eu falava para minha esposa assim: hoje eu vou para a minha igreja. Então, assim, eu fiquei muito, assim, apaixonado como Deus começou a fazer esse mover, esse rebuliço na minha vida, Pregar nos ônibus. Nunca eu tinha pregado nos ônibus lá na Venezuela. Só uma vez subi num ônibus para entregar um folheto, mas para pregar assim, Eu ficava envergonhado, irmão, por quê? Porque eu sou venezuelano. Naquele tempo eu não falava tão claro o português como hoje. Eu falo um pouco mais claro. Ainda sinto o sotaque venezuelano, Porque nunca sai o sotaque venezuelano, Mas quando eu começava a pregar, depois que eu pagava minha passagem, passava aquela catraca, E como eu falava assim: pode falar, pode pregar, porque nós também queremos ouvir. Toma, aí era o Espírito Santo comigo. Deus começava a falar, a ministrar. Gente, eu vi homens musculosos, altos, com óculos, bem vestidos, advogados, motoristas, cobradores e cobradoras, pessoas sendo tocadas pelo Espírito Santo, sendo quebrantadas, pessoas orando por mim enquanto eu estava pregando, pessoas que fechavam seus olhos, perdiam as suas paradas, orando, intercedendo, sendo confrontadas, sendo curadas, sendo saradas, porque Deus faz isso. Para mim, uma das coisas que mais tocou a minha pessoa naquele tempo, naquele primeiro ano pregando de túnica, ainda não usava essa capa branca, eu só era túnica marrom mesmo. Uma das coisas mais impactantes que aconteceu comigo no ônibus, nesse tempo, pregando nos ônibus, uma vez eu estava pregando, eu saí do Terminal 2 de Manaus, para o Terminal 5, e nesse trajeto, me lembro que o ônibus parou, aqueles ônibus grandão, aqueles ônibus que parecem uma sanfona, parou para pegar um monte de estudantes, E o ônibus estava lotado, e eu estava pregando no ônibus, segurando aqui, no ferro aqui, e pregando a palavra de Deus ali, o ônibus lotado, e eu pregando a palavra, Glória a Deus. E me lembro que eles abriram a porta de trás, do meio também, E subiu aquele monte de estudantes, e eu pregando a palavra de Deus, Eu me afastando um pouco assim, E pregando a palavra do Senhor, e me lembro que eu tendo agarrando aqui aquele tubo que está lá no ônibus, entrou um estudante que ele pegou a minha mão assim. Irmãos, para a glória de Deus, estou falando publicamente aqui pelo Facebook, pelo canal do Ministério Grupo, falando publicamente diante de Deus que estou falando. Aquele jovem pegou a minha mão direita. Me lembro que eu senti literalmente aquilo que Jesus falou. Irmãos, eu senti que meu corpo totalmente tremeu, como que passou uma eletricidade. Aquilo que Jesus falou, eu senti que saiu poder de mim. Me lembro quando que saiu aquele poder do meu corpo, da minha mão. Eu fiquei assim, saiu uma eletricidade do meu corpo. Aí quando eu olhei para trás de mim, sabe quem era que estava? Estava aquele estudante que subiu, que pegou a minha mão, ele estava caído no chão. Ele caiu no chão endemoniado. Deus estava libertando ele só com tocar a minha mão, para a glória do Senhor Jesus. Ele estava botando espuma pela boca, estava babando espuma pela boca. E eu cheguei e falei no ouvido dele assim: jovem, em nome de Jesus, levanta. Só que antes disso eu falei para o demônio, porque eu sabia que era demônio, eu sabia que era espírito imundo. Eu falei assim: não me importa se tu és demônio, não me importa se tu és tribo de demônio, não me importa se tu é casta, em nome de Cristo, não me importa se tu é legião. Em nome de Yoshua Hamashei, pelo sangue do Cordeiro, sai desse jovem agora. Eu não fiz um alvoroço, eu não gritei, eu falei no ouvido. Em nome de Jesus. Se falei para o jovem, em nome de Jesus, levante. Eu me lembro que Deus me deu autoridade, irmãos, que eu até falei por uma pessoa que estava sentada e falei: moço, por favor, levanta aí, que o moço vai sentar aí.
Eu mandei levantar uma pessoa, né? Com autoridade, e ela se levantou e o moço sentou. Eu falei para o moço, saiu uma coisa ruim de dentro de ti, sabe? Eu não falei que era demônio, eu falei, saiu uma coisa ruim do teu corpo. E não é nada bom. Você vai para a igreja, você se congrega. Eu não falei ser evangélico, não perguntei ser evangélico. Eu falei, você vai para a igreja? Não, eu vou para a igreja, acho que falou adventista e tal. Eu falei, então assim, busca mais o Senhor Jesus. Porque aquilo que saiu de ti não foi nada bom. Irmãos, todo o ônibus, todas as pessoas estavam aí filmando, tirando foto, né? Glorificando a Deus, aplaudindo o nome do Senhor. Glória a Deus, irmão. Eu vivi coisas maravilhosas, vestido assim de túnicas, e Deus fazendo coisas que eu nunca tinha experimentado. E para mim isso, nunca vou esquecer esse poder que saiu de dentro de mim e que caiu, e fez cair aquele jovem aí, botando espuma pela boca. Quem fez isso? Eu, não foi o Senhor através da minha vida. Mas por quê, gente? Foi a túnica? Não, foi a obediência. Eu sempre falo isso, a obediência é o que marca a diferença. Eu sei que não é a túnica que tem poder, eu sei que não é a capa, eu sei que não é o cabelo de Naziré, o voto que eu estou fazendo é a obediência. Porque da forma como Deus te mandou fazer, da forma como Deus te mandou tomar a tua cruz, como eu falei ontem, da forma como Deus te mandou obedecê-lo, seja como for, é assim que você tem que obedecer. Você não tem que barganhar com Deus, você não pode mudar aquilo que o modelo, o formato, né? A essência que Deus te deu é essa. E eu sei, irmão, que eu tenho levado confrontos por causa de me vestir assim. Confrontos, eu levo confrontos, pastores de igrejas. E cada vez que eu vou pregar numa igreja pela primeira vez, eu falo para o pastor, olha, eu me visto de uma forma, desde o ano 2013, o Senhor me mandou pregar assim, se você quiser eu dou testemunho. Tem vezes que eu prego, a primeira vez que eu prego numa igreja, eu prego vestido normal de social, né? E depois que eu explico para a igreja, ou eu explico para os pastores, eles me liberam para pregar e pregar da forma como Deus me mandou. Porque é assim que, claro, eu também respeito a igreja, também não vou forçar o pastor, não, porque é assim, porque eu sou religioso. Não, eu tenho que respeitar isso, como eu já falei, eu respeito a autoridade, né? Mas eu sei que sempre Deus vai abrir as portas para mim pregar dessa forma. Irmão, desde o ano 2013, né, eu estou pregando assim, pelo Brasil e Venezuela, e aonde Deus me mandar. Ainda não tenho um comando de Deus, né, para mim obedecer de uma forma diferente. Já tenho pregado, eu prego no culto de jovem, prego normal, às vezes camiseta, calça normal, social, jeans, eu prego, não tenho problema nenhum. De qualquer forma eu tenho que pregar a palavra de Deus, né? Mas a forma como Deus, desde o ano 2013, que Ele mandou assim, é assim que você vai andar, é assim que você vai levar a minha palavra, é assim que você vai pregar o evangelho do reino, é dessa forma César. E é assim que eu tenho feito desde lá até agora. Me lembro que em 2014 Deus me levou a fazer o primeiro jejum. Foi a consagração mais comprida, foi a consagração mais longa, foi a consagração que realmente marcou um antes e um depois. Foi essa consagração que marcou um antes e um depois na minha vida, no meu ministério, na minha família, marcou um rebuliço, né? Foi ainda maior que o 2013. Em 2014 Deus me levou para um monte lá em Amazonas, como já falei em outros testemunhos, né? E naquele tempo, irmãos, pela primeira vez eu fiz um jejum, né? Um jejum que eu nunca na minha vida tinha feito. Nunca. Eu sou um homem que gosta de jejuar. Mas naquele tempo, Deus mandou fazer um jejum que não era aquele que eu tinha separado voluntariamente para Ele. Porque me lembro que no ano 2013, voluntariamente, no final do ano, em dezembro, né? Outubro no caso, né? Eu tinha separado para Deus fazer um jejum de 7 dias, bebendo somente água, era somente na água. Só que o Espírito Santo de Deus, ele começou a ministrar e ele me deu entendimento, né? Ele começou a me mostrar um lugar onde eu ia fazer o jejum, né? Qual era o tempo que eu era para mim fazer o jejum. E dessa forma eu fiz, irmão. Dessa forma que Deus mostrou, tal qual eu fiz aquele jejum. Deus mudou tudo. Não são 7 dias, não é esse mês, não é esse o tempo que você vai fazer esse propósito. Então foi no ano 2014, no início do ano, que Deus me levou para me fazer essa consagração, né? Onde eu comecei essa consagração com um jejum de 40 dias, bebendo água.
40 dias bebendo água. Você que me conhece, você vê que eu apareço com músculo, sempre postando foto lá treinando, no parque, correndo. É porque eu sempre fiz esporte, sempre fui esportista, sempre gostei de musculação, sempre gostei de correr, sempre gostei de artes marciais, sempre eu treinei, sempre fiz esporte, sempre fui um homem bem ativo, né? E naquele tempo não era diferente, eu estava forte, estava malhando e tal, eu estava pesando, me lembro que era como 80 quilos e algo. 82 quilos mais ou menos, me lembro. Só que naquele jejum, né, eu perdi, só naquele primeiro jejum, dos 40 dias dessa consagração, eu perdi mais de 30 quilos, irmão, mais de 30 quilos. Eu fiquei assim, como a orelhinha do tatu, fininho, magrinho, seco, era só pele e osso de forma literal. Literal, 40 dias e 40 noites bebendo água. Bebendo água para a glória do Senhor Jesus Cristo, né? Eu não estou mentindo. Esse foi um propósito tão forte que a minha esposa, ela sentiu que era forte. Minha esposa até tentou me impedir de fazer esse jejum. Minha esposa tentou me impedir, porque me lembro que eu saí de casa com um irmão da igreja que foi me pegar lá em casa e ela falou assim: amor, não faça esse jejum, por favor. Não faça esse propósito, amor. Não faça tantos dias assim. Faz somente 15 dias. Faz somente até onde teu corpo aguenta, depois não faça mais. Ele falei assim: amor, eu não sou louco e muito menos Deus. Deus não é louco. Deus é Deus. Se Deus mandou, porque eu sei. Irmãos, eu estava cego, eu estava convicto 100% de que foi o Senhor, de que foi Deus que falou, de que foi a voz de Deus que mandou a fazer esse jejum. Eu sabia que foi Deus, eu estava seguro. Eu estava seguro de que foi o Senhor que mandou fazer esse tempo de jejum. E a minha esposa ainda não tinha entendido e ela tentou me impedir. Eu entendo, claro, ela é minha esposa, ela é minha mulher. Né? Como mulher, ela ficou preocupada. Ela falou assim: amor, não faça esse jejum. Não faça, faz somente 15 dias. Faz somente até onde teu corpo aguente. E eu falei: não, se Deus me chamou para fazer esse jejum, eu vou fazer. Se Deus vai me matar lá naquele monte, eu vou lá, mas eu vou obedecer ao Senhor até o final. Irmãos, e para a glória do Senhor Jesus Cristo, eu fiz os 40 dias. Eu quase morro, irmãos. Eu não tinha força. Me lembro que eu perdi as minhas forças físicas, as forças que eu tinha física, porque assim, nós temos o racionamento, né? E na minha cabeça eu tinha pensado assim: eu vou aguentar com as minhas forças até o dia 10 dias com força. E depois do dia 10, eu vou sofrer. Eu vou sentir a fraqueza, eu vou sentir o corpo mole. Só que não foi assim. Deus humilhou as minhas forças que eu tinha. E no terceiro dia eu caí, irmãos. Me lembro que eu caí prostrado, eu caí sem força aos pés de uma cruz que eu mesmo tinha colocado no primeiro encontro que nós tínhamos feito naquele lugar, uma casa de recuperação, né? E ali, irmãos, eu caí suando frio, sem força, minha vista começou a falhar, caí no chão. Eu passei, irmão, fiquei 2 horas prostrado, falando em línguas, orando a Deus, chorando e falando para Deus: Senhor, você vai me matar? Você vai me matar? Eu sei que foi o Senhor que me trouxe para cá. Eu não estou mentindo, não sou louco. Eu sei que foi o Senhor que me trouxe para cá. Foi por ti que eu vim para cá fazer esse jejum. Mas fiquei 2 horas orando e falando em línguas, irmãos, foi uma coisa muito tremenda. Meu corpo, depois que eu levantei, depois que Deus me deu força para me levantar, eu caminhava assim, ó. Eu caminhava devagarinho. Eu não podia dar passo rápido, porque eu desmaiava, eu perdia as forças, ficava todo o mundo dando volta. Então eu aprendi a caminhar devagarinho nesse tempo de jejum, né? E no dia 15, aí foi que Deus começou a renovar as minhas forças. Eu já estava magro, com 15 dias já tinha perdido muita massa muscular. Meus tecidos musculares tinham murchado, né? Só que eu tinha força para jogar bola ainda. Eu comecei a sentir força para jogar bola. E na casa de recuperação que eu fiquei, onde ficava uma casa de recuperação, porque isso foi numa ilha, lá no Amazonas, né? Eu escutava o barulho dos internos, né? Gritando, jogando bola. E eu sentia força, com 15 dias, né? A força estava se multiplicando, glória a Deus, era milagroso, era sobrenatural. Eu queria jogar bola. Na minha intenção, no meu coração, era que eu queria jogar bola. Só que a minha desculpa era: eu quero ir ver lá. Eu quero ir ver o jogo. Eu quero ir ver o menino jogando lá.
Me lembro que eu ia lá, quando eu ia, porque naquele monte havia um caminho assim, até lá, era como 10 minutos mais ou menos caminhando. Até lá, um corredor feito de mato, até lá onde ficava o campo de futebol lá, que era um campo de areia, de barro, né? E eu ia até lá, quando eu caminhei lá, o Espírito Santo me pegou. E fala assim, o Espírito Santo, ele fala assim bem suave, sabe? Ele fala bem suave no nosso coração, na nossa mente, ele fala assim, ei, César, essas forças que eu te dei não são para tu jogar bola. Essas forças que eu te dei é para você passar tempo comigo, porque foi para isso que você veio. Foi para isso que eu te trouxe, para passar tempo comigo. Irmãos, foi somente essas palavras que o Espírito Santo falou para mim. Foi somente isso, nem mais nem menos. Só que eu me senti, no meu coração, senti que eu tinha feito uma coisa muito grave. Eu caí prostrado, chorando, pedindo perdão para o Senhor, pedindo perdão para o Espírito Santo, pedindo perdão para Jesus. Eu sentia que eu tinha, tipo assim, eu estava me burlando de Deus. E, irmão, desde ali eu decidi não sair de lá até que eu terminar o jejum, o primeiro jejum dos 40 dias. E eu fiquei, me lembro que eu fiquei nesse lugar 41 dias sem sair nesse mato, né, desse monte. Fiquei 41 dias ali, né, fazendo meu jejum, buscando a Deus. E os internos iam para lá orar, buscar conselho para eu orar por eles, tudo aquilo. Graças a Deus que sempre, cada dia chegava uma pessoa diferente para me orar por eles e tal, né. Cara, o pastor era diretor daquele lugar, ele falou para o menino, não incomodem o missionário e tal, mas eu não me importava com isso, né. Contanto de não ficar muitas vezes sozinho, né, eles iam para lá. E glória a Deus, né? Deus fez uma coisa maravilhosa naquele tempo, irmãos, isso foi algo muito especial, né? Terminei o jejum dos 40 dias, depois consecutivamente comecei a fazer aquele jejum de 15 dias, né? Comendo pão, comendo frutas, verduras, vegetais, era o jejum de Daniel, como nós falamos, né? O jejum de vegetais, de verduras, de legumes, né? Só era verdura. Então, assim, também foi um tempo muito especial, Deus preparando o meu estômago, porque já tinha passado 40 dias sem comer nada, meu estômago estava, nossa, mais pequeno que um amendoim, né? Então, Deus para preparar o meu estômago começou, né? Foi uma coisa bem sábia da parte de Deus, ele começou a comer frutas, melancia, banana, coisas assim, frutas cítricas, não porque ainda meu estômago estava muito fraco, né? E depois desses jejum dos 15 dias de Daniel, eu comecei a fazer um jejum de 15 dias comendo pão, carne e água, que eu chamei assim o jejum de Elias, né? Onde Elias, quando estava fugindo da Jezabel, bebia água, né, do riacho de Querite, né? E os corvos enviados por Deus traziam pão e lhe traziam carne. Então assim, eu fiz esses 3 tipos de jejum naquela consagração que marcou a diferença, que marcou um antes e um depois, que foi um abrir de águas para a minha vida, para o Ministério Glória, né? E ali nesse jejum, irmão, naquele tempo de consagração, foi que Deus deu o nome Glória. Foi ali nesse jejum, foi no ano 2014 que Deus deu o nome. O Ministério Glória já existia, como eu já falei, eu chamava de discipulado profético, só que Deus deu o nome, foi o próprio Deus que deu cada palavra, glória, reino, obediência e missões. E essas 4 palavras, glória, reino, obediência e missões, essas 4 palavras que significam glória, é a identidade que Deus deu para mim. É a identidade que Deus deu para minha esposa. É a nossa identidade, é a nossa essência. É uma coisa que veio do coração de Deus. Não foi uma coisa que eu inventei lá, porque eu não tinha nome. O nome que eu tinha era discipulado profético, que nós fazíamos na nossa casa. E assim foi que começou o Ministério Glória. Só que nós começamos sem nome. Foi nesse ano 2014, foi naquela consagração, foi naquele jejum que Deus deu o nome Glória. E cada palavra, irmão, cada palavra é importante para mim, cada palavra tem um significado, né? Me lembro que aquele jejum que marcou um diferencial foi o único jejum que eu coloquei o nome, foi o único jejum que tinha nome. Me lembro que aquele jejum se chamava assim, Meu Próprio Monte Sinai. Esse era o nome daquele jejum, Meu Próprio Monte Sinai. Não tenho, depois desse, eu fiz vários jejuns, tipo assim, a longo prazo, né? Jejuns grandes, e nenhum deles tem nome. Só aquele jejum, né, que eu coloquei o nome Meu Próprio Monte Sinai. Porque eu falei para Deus, Senhor, esse jejum eu quero ver a tua glória. E é por isso que o nome de glória, a primeira palavra é glória. Glória. Porque uma coisa que eu anelo, que nós temos que clamar, buscar a glória do Senhor, né? Tanto assim que no último dia dos 40 dias,
do jejum de 40 dias, eu estava já tão fraco, sem força, que o pastor do instituto de lá, ele mandou me levar uma cadeira plástica lá, para me assentar, porque eu não tinha força de ficar em pé. Então eu me assentei de manhã, me lembro, eu me levantei, saí da minha barraca, porque eu dormia lá no próprio monte, eu dormia lá na minha barraca, eu comprei uma barraca especificamente para fazer jejum lá, sabe? Eu comprei uma barraca para ficar naquele lugar lá. E me sentei naquela cadeira de manhã, e aquela cadeira, irmão, aquele lugar estava totalmente molhado pelo orvalho, né? Pelo frio da neblina, né? Do frio da mata e tudo aquilo. Só que aquela cadeira, irmão, aquela cadeira não estava molhada, não tinha nada, estava totalmente seca. Já tinha dias comigo já. Já tinha dias comigo lá. Me lembro que eu me assentei na cadeira e a cadeira estava quentinha. A cadeira não havia nada, não havia ninguém. Eu busquei, não havia nem passo, nem marca de passo de ninguém se assentar, não havia ninguém, né? E eu falei, me lembro que eu senti a presença de Deus, e eu falei para o Espírito Santo, falei para Deus assim, Senhor, você estava me esperando, né, Pai? Eu falei assim para Deus, você estava me esperando, né? E eu fiquei assentado ali, me lembro que ao redor da ilha havia uma grande fumaça branca, assim eu fiquei feliz, irmão. Eu fiquei feliz, porque eu somente eu sei o meu clamor diário nesses 40 dias de clamar, onde eu clamava pela glória de Deus, onde eu clamava para Deus, Senhor, manifesta, derrama a tua glória, me permita ver a tua glória, me permita ver, aleluia, a tua Shekinah, glória a Deus, o teu Davar, Senhor, manifesta aqui, meu Deus. E me lembro que no último dia, gente, no dia 40, no dia 40 do jejum de 40 dias, bebendo somente água, Deus, ele manifestou a sua glória. Em toda a ilha, ao redor da ilha, vinha uma fumaça totalmente branca, pesada, densa. E eu perguntava para os meninos, perguntei depois que se isso era normal. E eles falaram, não, nunca se viu isso. Aí eu entendi assim, eu sempre busco confirmar aquilo que Deus faz de forma física para mim. Não era falta de fé, senão que era confirmar aquilo que eu tinha clamado, a minha oração. E eu estava feliz com Deus. Irmãos, me lembro que eu ficava olhando aquela fumaça descendo, aquela glória descendo assim pelas árvores. Né? Onde eu fiz aquele jejum, havia duas árvores gigantescas lá do Amazonas, me lembro. E a fumaça ia descendo assim. E eu sentado assim, fechei meus olhos, comecei a falar em língua, comecei a orar nessa cadeira, né? E a fumaça já ia por mais da metade daquelas árvores descendo. E quando eu fechei meus olhos para falar em línguas e agradecer a Deus chorando, quando eu abri meus olhos já não havia nada. Não havia nada. Eu pensei que, poxa Deus, o que aconteceu? Que eu queria sentir o que sentiu Moisés, né? Sentir-se envolvido pela tua Shekinah, sentir-se envolvido pela tua glória, né? E depois, acho que um dia ou 2 dias depois, o Senhor me deu uma palavra. Foi um entendimento de por que aconteceu tudo isso. Mas Ele manifestou a sua glória. Ele respondeu a minha oração nesses 40 dias, né? Para a glória do Senhor Jesus. E Ele falou assim, poxa, eu estava valorizando uma vida, porque lá na casa da recuperação, os meninos lá, são meninos que estão em processo de recuperação mesmo, né? Meninos que vêm com problemas de droga, de álcool, né? De bebidas. E aconteceu uma discussão lá na escola bíblica, que foi um domingo, me lembro. Aconteceu uma discussão lá e deu uma briga e o menino queria esfaquear o outro. Então, por causa disso, Deus, ele não desceu completamente lá como eu tinha orado. Porque a minha vontade era sentir. Eu estava pensando na minha oração, no meu pedido, naquilo que eu clamei para o Senhor. Só que Deus, gente, irmãos, igreja, Deus se importa com vidas. Deus se importa com vidas. Eu entendi assim, irmãos, eu entendo, você entenda isso. A glória de Deus mata. A glória mata. A glória mata. Se você estiver numa condição não muito agradável, ou numa condição não muito boa diante de Deus, e você está clamando pela glória, você está clamando pelo fogo do Senhor, aleluia, pela Shekinah. Irmão, se você não está numa condição diante de Deus aceitável, agradável, você é capaz de morrer, porque a glória mata. E foi por isso que Deus, ele não desceu, por isso que ele me deu esse entendimento, que ele está importado por um desses meninos. Depois eu entendi aquilo. Eu entendi que Deus estava se importando com aquelas vidas, porque para Deus uma vida importa muito. Depois chegou um menino falando para mim, missionário, que o menino tentou me esfaquear lá, porque ficou bravo, porque tal. E aconteceu uma história lá, né? Então assim foi por isso, mas Deus tinha respondido. Deus respondeu o meu clamor. Eu vi aquela Shekinah, a ilha completa envolvida naquela fumaça, naquela glória, naquela Shekinah.
Era como um manto de uma fumaça totalmente branca e pesada naquele lugar. Só que ele não desceu até a terra. Por quê? Por aquilo. Porque se ele desce na ilha, uma dessas pessoas ia morrer. Porque não estava em condições, né? Em condições muito agradáveis diante do Senhor. Então, assim, mas Deus é fiel, irmão. Deus é maravilhoso. Me lembro que eu passei meus 40 dias, passei meus outros 15 dias, passei mais 15 dias, são 30, mais 40, são 70 dias que eu fiquei no monte, nesse tempo de consagração. Foi essa consagração mais comprida, foi a consagração mais longa que até hoje, em 28 anos que estou celebrando no Evangelho. Hoje estou celebrando 28 anos e é por isso que eu estou vestido assim, para celebrar junto com vocês esses 28 anos de caminhada com Deus, para dizer para você como começou, como foi gerado glória, como nascimos como ministério, como Deus gerou o nome, onde Deus gerou o nome glória, reino, obediência e missões. É por isso que, irmãos, missões, porque nós temos missões nas nossas veias, minha esposa e eu, como ex-jocumeiro, né, como jocumeiro sempre, temos essa veia missionária, né, queremos sempre ajudar a fazer o bem para o nosso próximo, seja cristão ou não cristão, enquanto Deus nos dê força ou condições, né, ou ferramentas, né, nas nossas limitações, nós vamos poder ajudar. E como eu falo sempre, sempre e quando a pessoa queira ser ajudada, nós vamos ajudar. Porque nós não vamos forçar a ninguém como missionário, nós não vamos forçar a ninguém, eu não quero forçar a ninguém a ser ajudado. Se o homem, se a mulher quiser ajuda, nós vamos ajudar. E é assim que Deus faz, Deus não força a ninguém. Deus não força a ninguém. Se a pessoa quer mais de Deus, ela vai buscar, ela vai querer, ela vai desejar. Se a pessoa não quer nada com Deus, não quer nada com o Evangelho, Deus vai respeitar, mas não quer dizer que porque eu respeite a decisão de cada quem, essa pessoa vai para o céu, essa pessoa provavelmente vai para o inferno porque não quer nada com Deus. Mas nós temos que respeitar o livre-arbítrio, a decisão das pessoas. Eu não posso forçar a ninguém. Nós podemos orar. Eu posso orar e nós oramos pelas pessoas. Mas quem vai decidir são as pessoas. Quem vai decidir é você. Se você quer ajuda, se você quer mais de Deus, se você quer que eu te ajude, ou se você quiser que outra pessoa te ajude, você vai buscar ajuda, você vai manifestar o teu coração, você vai correr atrás. Você vai aceitar, e se você não quiser, você vai rejeitar. Você diz, não, meu irmão, tranquilo, não quero nada com Deus. Por favor, deixa-me tranquilo na minha vida. Tudo bem, é a tua vida, eu te respeito, é a tua decisão. Mas saiba que se Jesus volta hoje, você vai ficar, se você chegar a morrer hoje nessa condição, você vai para o inferno, simplesmente como isso. Simplesmente como isso. Não é porque eu quero, porque eu digo, porque a palavra de Deus disse, né? É a tua decisão. A Bíblia diz que nós vamos ser julgados por cada palavra, por cada pensamento. É pelas nossas escolhas. É pela minha escolha que você vá para o céu ou vá para o inferno, né? Lembra daquela palavra que Jesus ensinou? A porta estreita e a porta larga. A porta estreita é a porta mais difícil, é o caminho mais difícil, é o caminho que é mais doloroso. É o caminho onde tem espinho, onde tem pessoas que vão te trair, que vão te apontar com o dedo, pessoas que vão te esfaquear, amigos ou familiares que vão se levantar contra você. É um caminho difícil, é um caminho estreito, mas se diz a palavra do Senhor, diz o próprio Jesus, aleluia, que esse é o caminho, essa é a porta que vai te levar para a salvação. Porém, existe o outro caminho, a outra escolha, a porta larga. A porta larga, diz a palavra de Deus, que são muitos. Disse o Senhor Jesus que pela porta larga são muitos os que entram, aleluia, entram muitos por essa porta larga, porém essa porta é aquela porta que vai levar para a perdição, é a porta que vai te levar para o inferno, para o lago de fogo. E essa porta vai te levar para a morte. Então assim que eu faço, eu prefiro entrar pela porta estreita, que é o caminho, onde Jesus falou, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Jesus falou isso. Só que o caminho é estreito. O caminho é estreito, não é aquilo. Ou seja, o caminho é tão estreito porque não é a minha vontade. Não é a nossa vontade, não é a vontade de César. Então, por isso que eu não escolho. Se Deus me mandou vestir assim, com essa túnica, com essa capa branca, glória a Deus, é assim que eu vou obedecer. É assim que eu tenho que obedecer. Porque Deus é quem manda, Deus é quem governa a nossa vida, Deus é quem direciona pelo Espírito Santo, né? E eu fiz esse jejum, meus irmãos, depois desse tempo, depois ali desse jejum, desse tempo de consagração, Deus me permitiu realizar a minha primeira
cruzada, naquele tempo chamada cruzada, a primeira cruzada profética do Ministério Glória. Foi entre Brasil e Venezuela, né? Naquele tempo eu fiz somente no estado do Amazonas, em alguns municípios de lá, né? Município de Parintim, Urucurituba, Itacoatiara, né? Manaus, entre Roraima e Boa Vista, e fechei lá na Venezuela. Me lembro que fechei lá na fronteira com a Colômbia, lá no estado Mérida. Eu fui por um congresso lá, um congresso apostólico, e lá fechei. Eu fui com minha túnica. Mas aconteceu alguma coisa, aconteceu algo muito interessante naquele ano, naquele tempo, naquele final de cruzada. O profeta Jeremias fala assim que é enganoso, que terrivelmente enganoso e corrupto é o nosso coração. É isso que diz a palavra de Deus através do profeta Jeremias. Terrivelmente corrupto e enganoso é o nosso coração. Quem é capaz de compreendê-lo? Disse o Senhor, eu sou o Senhor que sonda o teu coração e que examina a tua mente. Então, o meu coração naquele ano, irmão, naquele final de cruzada, na primeira cruzada, interessante, na primeira cruzada, como eu já falei, eu nunca quis, no início, eu nunca quis me vestir assim. Eu nunca, humanamente falando, eu nunca quis me vestir assim. Nunca quis me vestir assim de túnica. Mas foi por isso que o meu coração me enganou, porque o coração falou aquilo que eu queria ouvir. E eu otorguei o crédito ao Espírito Santo, a Deus. A Deus. E eu falei assim, poxa, Deus mudou tudo. O meu coração me enganou e eu, meus irmãos, o que eu fiz? Eu cheguei, peguei aquela túnica, foi a primeira túnica. Essa túnica que eu estou usando hoje é a segunda. Aquela primeira túnica, me lembro que eu rasguei pelo meio, me lembro. No hotel, eu estava num hotel lá com minha pastora, hospedado lá. E eu rasguei aquela túnica e joguei no lixo, irmão, joguei no lixo do banheiro do hotel. Não me importou nada, irmãos. O meu coração me cegou e eu comecei a acreditar que foi Deus que falou isso. Foi Deus que falou para mim começar um novo tempo para pregar, agora sem túnica. Depois que eu já tinha pregado em 2013, 2014. Né? E eu preguei, me lembro que eu preguei em 2015, andava ministrando, fazendo missões lá em Amazonas e em outras partes fora do Amazonas, né? São Paulo, Minas Gerais. E me lembro que em 2015, 2016, a metade do ano 2016, no mês de junho, nunca me esqueço aquele mês. No mês de junho, me lembro que, irmãos, eu estava dormindo na minha cama, eram 2 horas da madrugada com minha esposa, né? E, irmão, o meu corpo paralisou. Interessante, que eu rasguei. Olha o que me chama a atenção. Eu rasguei a primeira túnica pela metade, sim. Mas não foi voluntário, foi uma coisa que eu rasguei e ela se rasgou exatamente pela metade. E eu joguei no lixo do banheiro do hotel, né? E me lembro que nessa madrugada do ano 2016, já tinha um ano e meio sem pregar com túnica. Andava pregando normal, informal, como costumava pregar, e alguma vez você prega em alguns cultos por aí, né? E, irmãos, a metade do meu corpo, né? De forma sagital, né? Ele paralisou o lado esquerdo. Esse aqui é o meu lado esquerdo. Ele paralisou completamente, irmãos. Paralisou, eu não sentia o pé esquerdo, eu não sentia a minha mão esquerda, o meu lado esquerdo do corpo, da boca, começou a entortar. E, irmão, o meu coração estava doendo, que eu sentia que estava parando. Eu falei para minha esposa, amor, me ajuda porque eu estou morrendo. Que foi, amor? Meu coração está parando, falei assim. Irmãos, eu nunca senti tanto medo. E olha que eu como missionário, como uma pessoa que tem um chamado, né, para missões, eu não tenho medo da morte, eu não tenho medo de morrer, por causa do Evangelho. Porém, naquela noite, naquela madrugada, gente, eu senti muito medo. Senti pavor. Por quê? Porque eu senti medo. Ah, irmão, por que eu senti medo? Porque eu senti terror. Porque eu sabia que eu estava em desobediência. Porque dias atrás já Deus tinha falado para mim em sonhos. Dias atrás, 2 semanas, exatamente 2 semanas antes daquela experiência, Deus tinha mostrado para mim em sonho, vestido assim, com esta túnica e com uma capa branca. Me lembro que naquele sonho, né, eu fui para a casa do meu pai terreno, meu pai, que também se chama César Augusto Machado Vargas, né? Eu fui para a casa do meu pai e eu falei para meu pai, com todo assim, meu chateado, assim, bravo, e falei para meu pai assim, pai, eu quero falar com você. Eu preciso falar com o Senhor.
Aí meu pai estava sentado no sofá, tipo, assistindo televisão, eu acho, no sonho, né? E ele olhou para trás de mim e falou assim: aquilo que você quer falar para mim e aquilo que eu quero falar para ti, eu vou falar, mas não é aqui na sala. É aí no meu quarto. Você vai entrar, vamos entrar nós dois lá para conversar. Só que enquanto eu falava com meu pai, havia uma luz e uma voz que saía daquela luz, e aquela luz falava assim para mim: sabe que você sabe, César, o que significa essa capa branca? Tu sabe o que significa essa capa branca? Que ainda eu vou te respaldar. Ainda eu vou te respaldar. Foi isso que Deus falou para mim naquele sonho que eu chamo de uma visão noturna. Só que eu não liguei, contei o sonho para minha esposa, e minha esposa falou naquela vez assim: amor, não será que Deus quer que tu volte a pregar de túnica? Aí eu falei assim, está repreendido. Eu falei assim, está repreendido, eu não vou pregar mais de túnica, não. Ah, tipo, foi somente um sonho. Eu falei assim, foi somente um sonho, só que eu nunca esqueci, eu fiquei incomodado. Né? Aí passaram 2 semanas, foi no mês de junho, né, do ano 2016, e aconteceu aquela madrugada onde eu paralisei completamente, a metade do corpo do lado esquerdo paralisou, e eu estava morrendo. Então eu entendi que era Deus, não era demônio, não era enfermidade, não era doença, porque, irmão, eu não sofro de nada. Graças a Deus, a minha saúde é boa. Deus me deu uma boa saúde, uma boa condição física, graças a Deus, né? Só que naquela madrugada meu corpo paralisou, meu coração estava morrendo, estava parando. Eu não conseguia me levantar da cama, minha esposa ela teve que me levantar da cama, me sentar na cama. Me lembro que eu sentei na beira da cama e eu comecei a orar, falar para Deus, assustado, falar assim para Deus: Senhor, eu não quero morrer em desobediência. Eu não quero morrer em desobediência. Essa foi a minha oração, irmãos. Essa foi a minha oração naquela madrugada, eu assustado, com medo, porque sabia que era Deus. Era Deus que estava apertando suas bocas aí, né? Porque eu estava em desobediência, porque eu não queria pregar, eu não queria vestir essa túnica, eu não queria usar essa forma de vestir, não queria. Irmãos, e eu orei assim: eu não quero morrer em desobediência. Agora eu pergunto para você, meus irmãos, você quer morrer em desobediência? Você que tem um chamado, você que tem um propósito, você que tem um ministério, você que carrega uma cruz, você quer morrer em desobediência? Se você morrer em desobediência, mesmo que a tua desobediência seja minúscula, essa tua desobediência vai te levar para o inferno. Então, o que eu entendi? Irmãos, eu não me lembro a que horas eu dormi, eu não me lembro. Eu sei que eu dormi, mas eu não me lembro. Me lembro que eu acordei no outro dia de manhã. Quando eu acordei, irmãos, eu não caminhava igual, caminhava como que eu fosse uma pessoa manca, arrastando o meu pé direito. Interessante que foi do lado esquerdo, mas eu arrastava o pé direito. Eu caminhava arrastando o pé direito e esperei que chegasse meu filho da escola. Meu filho estava mais criancinha, estava com uns 7 anos mais ou menos, né? Meu filho tinha 8 anos, meu filho. Tinha 8 anos, Adriano. Ele estava na escola ainda, na escolinha. Quando ele chegou, me lembro que eu tinha ganhado uma oferta de R$40, me lembro, de um pastor. Eu tinha guardado a minha conta, tinha R$40 aí. Eu me lembro que, esperando que chegasse meu filho, ele deixou a mochila aí, eu nem troquei a roupa dele. Assim mesmo, fomos para o centro de Manaus, né? Fomos para uma tenda onde vendem tecidos, e lá eu fui comprar estes tecidos para mandar fazer a túnica e a capa branca que Deus falou naquele sonho: ainda eu vou te respaldar. E é por isso, irmãos, que eu uso hoje a túnica e a capa branca. Esta capa branca, que representa aquela palavra que ele falou para mim, né? Uma nova oportunidade, né? O respaldo de Deus. Deus estava falando para mim que ainda Ele ia me respaldar. Glória a Deus. Então, assim, irmão, desde ali, Deus matou aquele orgulho, porque aquele medo, aquela vergonha que eu tinha de pregar assim, isso se chamava orgulho. Porque o orgulho, a estética. Porque muitas vezes nós queremos vestir de um jeito bonitinho para agradar as pessoas, e assim nós não queremos sempre andar de uma forma mal vestida e tal, né? Só que a partir daquele momento, irmão, Deus matou aquele orgulho que é maldito, né? O orgulho do inferno que não é de Deus. Porque o orgulho é uma coisa maldita. O orgulho vai te levar para a ruína, né?
Irmãos, se para a glória do Senhor, desde ali, desde o ano 2016, né, eu mandei a fazer esta segunda túnica, como eu chamo assim, a túnica 2.0, agora com a capa branca, como Deus mostrou naquele sonho. E até agora, irmão, até agora, estamos no ano 2024, e eu continuo usando essa túnica, agora continuo usando a capa branca, agora até que Jesus volte. Se essa túnica se desfaz, se desfizer completamente, ficar velha e tudo aquilo, né? Eu teria que mandar fazer outra, se Deus mandar. A capa branca eu já renovei, porque a primeira capa branca já ficou toda rasgada, suja, né? Velha, né? Já ficou toda rasgada, então assim, eu teria que mandar fazer outra lá em Parintins, lá em Manaus, não, esta aqui é nova, mas a túnica ainda está aí, guerreando, porque é um tecido bem pesado, um tecido grosso, e no calor fica mais pesada, sabe? Então, irmãos, esse é o testemunho dessa túnica, do porquê eu uso essa túnica, do porquê eu me visto assim, né? Glória a Deus, né? Então, irmãos, é um desafio. O Evangelho te desafia. O próprio Deus te desafia. Por isso que eu falo assim, que Deus continua sendo Deus, sabe? Aquele mesmo Deus que mandou aquele profeta se casar com uma prostituta. Aquele mesmo Deus que mandou o profeta Ezequiel a comer esterco. Que naquele primeiro momento era esterco de humano, só que ele falou, poxa, Deus nunca comeu uma coisa imunda, então Deus mandou fazer de esterco de vaca, né? Mas continuou sendo esterco, era uma coisa imunda, e ele fez e comeu. Houveram outros profetas que andavam vestidos com peles de animais, o próprio João Batista. Gente, houveram coisas, houve um profeta que andava pregando pelado, totalmente nu para a cidade. E quem mandou a fazer isso? Era o próprio Deus. Então, o mesmo Deus de Abraão, de Isaac, de Elias, de Isaías, de Jeremias, né? De Ezequiel, é o meu Deus, é o mesmo Senhor Deus, é o Todo-Poderoso, é o mesmo Elohim. A essência, é o Senhor Jesus, é o mesmo Deus. Se Ele quiser mandar você pregar pelado, para dar como testemunho ao Brasil de que assim está a vergonha da igreja do Brasil, você vai ter que obedecer. Será que você está preparado para fazer as coisas loucas de Deus? É o mesmo Deus. Deus não muda. Os métodos de Deus são assim. Deus nunca vai fazer aquilo que você quiser. Porque as pessoas hoje eles falam assim, falam como que Deus tem que fazer a sua vontade. Deus não vai fazer a nossa vontade. Nós temos e precisamos viver e fazer a vontade de Deus. Deus não vai se submeter a nós. Porque Ele é Deus, Ele é o Senhor dos Senhores. Deus não vai se submeter àquilo que eu quero, à minha vontade. Nunca, jamais vai acontecer isso. Nós temos que nos submeter a Deus, como diz a palavra de Deus. Né? Sometei-vos, pois, a Deus. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. É isso que diz a palavra de Deus. Então é nós que temos que nos submeter a Deus. Não é Deus a nós. Quem se submete a nós, no nome de Jesus, são os demônios, são os espíritos imundos. São eles que se submetem e obedecem em nome de Jesus. E os demônios sabem que tem autoridade. Né? Então, meus irmãos, esse é o testemunho que eu queria passar para você hoje, né? Sobre essa túnica, sobre essa capa, celebrando ao mesmo tempo, né, os meus 28 anos, né, nessa caminhada que tem sido árdua, tem sido um pouco difícil, tem sido cheia de renúncias, né? Cheia, irmãos. Eu falo a verdade diante de Deus, né? Hoje também estou pela segunda vez realizando o voto de Nazireu, né? Por isso que tenho esse cabelo compridão, já tenho 3 anos, vou fazer já 4 anos, já faltam 3 anos para terminar o voto, né? Já que o cabelo vai arrastar. É muito cabelo, gente. A primeira vez, né? Já contei um testemunho sobre isso. Eu não consegui completar o voto, porque no ano 2017, nessa caminhada, eu derramei sangue, quase fui assassinado lá em Ponta Grossa, quase fui morto por um homem e seu filho, quase me mata dentro da minha casa. Eu estava de jejum também, jejum de água, pão e água, me lembro. Eu estava magrinho, porque quando eu faço jejum, gente, eu emagreço muito rápido. Eu estava fazendo jejum e aquele homem chegou com um filho de noite, um homem que eu ajudei, tentei ajudar ele. A mulher dele, que naquele tempo se reconciliou com Jesus através da minha vida, para a glória de Deus. Ganhei essa mulher para Jesus. Mas o homem não quis, o homem ficou mais, foi com inveja, com ciúme, por causa daquela mulher se buscou a Jesus de verdade e mudou, quis mudar.
Então eu derramei sangue, aquele homem, irmãos, eu fui espancado no ano 2017 lá em Ponta Grossa, na minha base missionária, lá na minha casa que eu tinha lá em Ponta Grossa, aqui em Paraná. Eu fui espancado desde meia-noite até às 7 horas da manhã. Irmãos, eu sou um milagre de Deus. Ele quebrou mais de 4 costelas. Só do lado esquerdo ele quebrou 4 costelas. Só do lado esquerdo. Eu fiquei totalmente desfigurado. Eu fiquei monstro mesmo na minha cara. Ele cortou meu cabelo com uma faca e tem uma cicatriz na minha cabeça para sempre. Eu tenho essa cicatriz na minha cabeça para sempre, que muitas vezes dói, muitas vezes começa a coçar, né? Então, por isso que eu falo isso. Eu não morri, eu não fui um mártir porque Deus não quis. Porque não era o meu tempo, porque Deus tinha e tem outra coisa maior para mim ainda. Mas eu estava preparado, eu sabia, irmãos, se falasse hoje eu vou morrer, Senhor. Hoje você vai cumprir meu sonho. Hoje eu vou morrer por causa do Evangelho. Eu chorando, todo desfigurado. Né? Todo desfigurado. A paz do Senhor, meu irmão. Deus te abençoe. Glória a Deus. Deus te abençoe em nome de Jesus. Então assim, meu irmão, não é fácil. A vida cristã, o ministério profético, o ministério missionário não é fácil, gente. Só que hoje em dia as pessoas querem fazer do evangelho como que fosse uma poesia, um mar de rosas, irmãos. No mundo, enquanto você servir a Jesus, ontem mesmo eu estava lendo que a palavra de Deus diz assim, que todo aquele que quiser viver piamente diante de Deus, ele vai sofrer tribulações, perseguições, as consequências, porque o evangelho, irmãos, aleluia, no mundo vamos ter aflições. O mundo vai querer nos afligir, o mundo vai querer nos matar, o mundo vai querer fazer que nós neguemos a nossa fé. Satanás vai tentar fazer com que nós demos as costas para Deus, mas comigo ele está frito. Satanás comigo está frito. O diabo comigo não tem nada, porque eu nunca vou negar ao Senhor Jesus. Eu quase fui morto naquele ano. Glória a Deus, eu não morri, mas eu nunca vou negar a minha fé por Jesus. Nunca, irmão, nunca. Eu posso fraquejar. Como todo mundo, como todo ser humano, como todo cristão. Eu posso até fraquejar na caminhada. Mas negar ao Senhor Jesus, nunca. Negar a minha fé, porque, irmão, eu sei de onde eu venho. Eu sei, aleluia, quem é meu Deus. Eu sei quem foi aquele Deus que falou naquele jejum. Por 70 dias metido naquele monte. Eu sei, conheço pessoalmente o meu Deus. Conheço a voz do Espírito Santo. Conheço a voz do Senhor Jesus. Conheço a voz do meu amado, do meu Pai, do Abba. Então eu vou deixar a Jesus por qualquer besteira, por qualquer estupidez. Eu vou negar a Jesus, eu vou me afastar do caminho que é Jesus. Eu vou chutar o balde por causa de uma necessidade, por causa de algumas coisas que acontecem, irmãos. Não! Deus está precisando de gente, irmão, que sejam corajosos, que tenham valentia de obedecer ao Senhor no seu chamado, de forma entregada. Pessoas e profetas que falem a palavra de Deus, que não tenham medo de confrontar aquilo que está errado, porque é para isso que é a palavra de Deus, para confrontar o que está errado, para trazer direcionamento em nome de Jesus Cristo. Só que as pessoas querem brincar, querem aplauso. As pessoas querem aplauso, querem honra de homem, querem ver as pessoas arrastar os seus pés. Mas nós temos que viver arrastados a Jesus. Nós temos que obedecer e agradar e buscar sempre agradar ao Senhor. Mesmo que você se desagrade de mim, mesmo que você se torne um inimigo de César, eu vou obedecer ao Senhor, eu vou pregar a palavra, eu vou profetizar, eu vou condenar aquilo que Deus me manda condenar na sua palavra. Eu vou dizer que aquilo que está errado, está errado. Eu vou julgar segundo a reta justiça de Deus, que é a palavra de Deus. Mas condenar não vou condenar. A homem nenhum vou condenar, porque quem vai condenar é Deus. Mas julgar segundo a palavra de Deus, eu vou julgar. Porque é isso que Deus me manda, julgar segundo a reta justiça. Mas condenar ao homem, eu não posso. Porque quem vai fazer isso é Deus, né? Mas eu posso condenar as atitudes vergonhosas que tem hoje as pessoas feito e estão fazendo do Evangelho, do nome de Jesus, irmão. Porque nós somos defensores do Evangelho. Nós somos embaixadores do reino de Deus. É isso que nós somos. Nós representamos a Deus na terra.
Não é somente de fachada, você tem que representar a Deus, aleluia, com a tua fé, com a tua convicção, com a tua valentia, com o teu coragem, com o teu ministério, agradando a Deus, e não buscando aplausos de homem, não buscando honra de homem, não buscando agradar a pessoas por um título, por uma oferta, por dinheiro, não. Busque agradar ao Senhor, assim você fique pobre, assim as pessoas te deem as costas, busque agradar a Deus. Assim você morra nisso. Busque agradar ao Senhor de verdade. Porque eu falei assim para Deus naquela oração, no ano 2016, eu não quero morrer em desobediência. E essa minha oração é eterna até que eu esteja com vida aqui na terra. Eu não quero morrer em desobediência. Eu vou fraquejar na caminhada, mas eu sempre, como diz a palavra de Deus, se 7 vezes cai o justo, 7 vezes o Senhor vai levantá-lo. Eu vou continuar em frente. Eu não vou olhar para trás, vou me levantar, sacudir a poeira no nome de Yeshua e vou continuar obedecendo ao Senhor, porque eu não posso parar até que Jesus volte. Enquanto eu esteja com vida, enquanto eu esteja respirando, eu tenho que viver o propósito e o sonho de Deus aqui na terra. Eu tenho que alcançar as vidas, eu tenho que pregar a palavra, eu tenho que confrontar o pecado, eu tenho que confrontar as pessoas que se levantam, os filhos de Belial, os falsos, a hipocrisia, a religiosidade, a falta de temor, a falta de santidade. Mas quem vai convencer não sou eu, quem vai convencer é o Espírito Santo, mas eu, como a voz que eu sou, como um chofar que eu sou, eu tenho que abrir a minha boca. Porque você que é evangelista, você que é profeta, você que tem um chamado, abre a tua boca, seja mais valente, seja mais corajoso, toma atitude, toma vergonha na cara, em nome de Cristo Jesus, e te levanta e vai agradar ao Senhor, vai obedecer ao Senhor. Não morras ministerialmente por agradar ao homem. Não morras em desobediência a Deus. Em nome de Jesus. Porque assim seja a minha própria família de sangue que se levante, ou que se levante, ou que se levante contra mim, se desagrade de mim, por quanto eu prego a palavra, por quanto eu obedeço ao Senhor, meu irmão, eu vou até o fim do mundo, mas eu vou agradar a Deus. Eu posso ficar até sozinho, mas eu vou agradar a Deus. Eu vou obedecer ao Senhor, porque somente eu sei o que eu tenho vivido nestes 28 anos. E não é você que vai fazer mudar essa história. Não é você que vai mudar 28 anos de caminhada, de intimidade com Deus que eu tenho vivido e experimentado com o Senhor. Para me agradar você, porque você é bonitinho, porque você tem meu sangue. Não é assim que funciona. Não é assim que a banda toca. Não é assim. Porque Jesus me ensinou a mim como discípulo, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Eu posso falar assim, eu já estou morto faz tempo. Eu já estou morto faz tempo, porque já morri para aquilo que o mundo quer. Mas vivo para Cristo, como disse o apóstolo Paulo. Para mim o viver é Cristo. O morrer é lucro. Se me chegam a matar hoje por causa do Evangelho, por causa do nome de Jesus, por causa de que eu estou orando, pregando, fazendo alguma coisa que agrada a Deus, a vontade de Deus, irmão, para mim isso é lucro. Mas se eu chegar a morrer por causa do pecado, por causa de que estou desviado, por causa de que estou roubando, por causa de que estou fazendo coisa de corrupção, eu vou para o inferno, né? Eu tenho que morrer em obediência ao Senhor. Como morreram os apóstolos, como morreram aqueles que estão na primeira igreja. Morreram em obediência ao Senhor. Vivendo a tua fé, obedecendo ao Senhor. Em nome de Jesus, irmão. E é por isso, irmão, que eu me visto assim. Eu quero fechar dando uma palavra aqui, um versículo aqui no livro. Um dos livros que tem me confrontado de forma pessoal e que Deus me levou, né, no ano retrasado, 2 anos atrás, na minha penúltima cruzada, na minha penúltima jornada, que hoje Deus mudou o nome, se chama Jornadas Apostólicas do Ministério Glória, né? Aqui em Isaías 58. Isaías 58 para muitos é o capítulo do jejum. Fala muito do jejum verdadeiro. Mas aqui, se você lê Isaías 58, irmãos, você vai ver que Deus começa a falar de uma palavra muito pesada para a igreja, para o povo de Deus, para o povo do Senhor. Não é somente para um povo específico, é para o povo de Deus. Olha aqui, ó. Assim diz a palavra do Senhor, em Isaías 58. Clama em alta voz, não poupe, né? Clama em alta voz, não poupe. O que é clamar em alta voz? Falar alto, falar com uma voz de trombeta.
clama em alta voz, não poupe. Ergue, aleluia, ergue a tua voz como uma trompeta, como um trompete, né? Em outra versão diz como um chofar, né? Mostra ao meu povo, olha o que fala Deus aqui, mostra ao meu povo, não é a qualquer povo, mostra, Deus fala assim para seu povo, mostra ao meu povo, aleluia, mostra ao meu povo a transgressão dele e a casa de Jacó os seus pecados. É o primeiro versículo. É o primeiro versículo desse capítulo 58 do livro de Isaías, né? Isaías 58, clama em alta voz, clama em alta, abre a tua boca, grita ao meu povo, fala ao meu povo as suas transgressões, o seu pecado, denuncia o seu pecado, denuncia o pecado do meu povo, denuncia o pecado da minha casa. Essa é a palavra de Deus, só que hoje em dia as pessoas não querem ouvir essa palavra, não querem ser confrontados pela palavra profética, não querem ser confrontados pelos profetas de verdade. Porque os profetas de verdade estão totalmente em contra da maré, em contra do seu sistema. Deus fala para o profeta Isaías aqui, clama em alta voz, levanta a tua voz, César, como um chofar, como uma trompete, como um chofar. Grita ao meu povo os seus pecados e as suas transgressões. E tudo isso me leva a gente a pensar na igreja de Jesus que está aqui no Brasil. A igreja de Deus no Brasil. Porque Deus está falando aqui, fala ao meu povo. Aqui Deus não está falando aqui, fala para o mundo. Fala para o mundano, fala para o inconverso. Fala para aquele que não me conhece, não. Fala para o meu povo, grita em alta voz. Denuncia os seus pecados, as suas transgressões contra mim. E é por isso que hoje as pessoas só estão pregando aquilo que as pessoas querem ouvir. Porque se chega uma pessoa, um louco, um maluco assim como eu, na sua igreja para falar e confrontar o pecado no nome de Jesus, eu vou ser apedrejado, vão me expulsar, ou quizá você nunca mais vai me convidar na sua igreja. Glória a Deus por isso. Mas eu vou fazer o papel que me é encomendado, que me é encomendado por Deus. Eu vou obedecer ao Senhor. Assim você goste ou não goste. Assim você queira ou não queira. Assim você se agrade de mim ou não, não me importa. Para mim o viver é Cristo. Não é você que é o meu viver. O meu viver é Cristo. Se você me mata por viver para Cristo, se você me mata ou me odeia por viver para Cristo, para mim isso é lucro, é ganância. Se você me odeia por eu ser cristão, por querer falar a palavra de Deus que você não gosta, não quer ouvir, para mim isso é lucro. Para mim, viver é Cristo. A obediência é Cristo. Eu não quero morrer em desobediência. Eu não vou morrer em desobediência para agradar a você. Eu não vou morrer em desobediência para agradar a você. Porque você queira. Para que você se agrade de mim. Eu não vou desobedecer a Deus por uma oferta. Eu não quero morrer em desobediência por dinheiro. Não, meu irmão. Eu vou obedecer ao Senhor. Assim me matem, assim eu passe pela mesma situação que eu passei em 2017. Assim eu volte a derramar sangue de novo por causa de Jesus. Mas eu vou continuar adiante com o Senhor Jesus. Assim o mundo se levante contra mim. Então, não seria profeta de verdade. Porque foi para isso que Deus me chamou. Foi para isso que Deus me disse assim, é assim que você vai se vestir, porque você vai ser um sinal de que ainda eu levanto profeta genuíno na terra. Homens que são guiados pelo Espírito Santo. Então, meu irmão, que Deus te abençoe. Que Deus te guarde, que Deus tenha misericórdia em nome de Jesus. Espero que você seja edificado com esse testemunho de hoje, do porquê hoje eu, César Augusto Machado Figueira, né, líder e fundador do Ministério Glória, junto com a minha esposa, a missionária Nelsa, né, Nelsa Machado, glória a Deus, né. Desde o ano 2013 nós trabalhamos, né, com o Ministério Glória, mas eu, né, a partir do ano 2007 eu estou realizando missões, né, aleluia, levando a palavra desde o ano 2007 aqui no Brasil, somente aqui no Brasil. Somente aqui no Brasil, desde o ano 2007 eu estou aqui percorrendo o Brasil de norte a sul, de leste a oeste, né. Ainda espero que Deus me permita pregar em todos os estados brasileiros.
E eu sei que isso vai acontecer em nome de Jesus. Mas por enquanto, irmãos, Deus me tem aqui nessa temporada estudando medicina para usá-lo em prol do reino de Deus, para usá-lo em missões, para ajudar e para ser bênção para muita gente. Em nome de Jesus. Eu te peço, por favor, ora por mim, ora por esse sonho, ora por esse projeto, em nome de Jesus. Ora pelo meu casamento, pelo meu matrimônio, ora por este ministério e abençoa. Se você quiser, se Deus tocar o teu coração, se você deixar o Espírito Santo tocar o teu coração, abençoa. Em nome de Jesus. Obrigado. Deus abençoe meu irmão Abraão, em nome de Jesus. Deus abençoe essa pessoa que está aqui, que não vi, a irmã Doris, né? Doris Parodi, né? A mãe do marido da minha irmã. Que Deus abençoe lá na Venezuela, Porto Ordaz. Em nome de Jesus. Irmã, muito obrigado. Muito obrigado. Um prazer e uma honra hoje. Né? Acho que depois de tanto tempo eu não tinha usado, né, a minha vestimenta, como eu falo assim, o meu uniforme de trabalho, porque para mim esse é meu uniforme de trabalho. Né? Assim como o médico tem um jaleco, assim como os mestres de obra lá nas construtoras grandes têm o seu uniforme, né? A sua farda. Eu também tenho o meu uniforme de trabalho, que é este aqui, para a glória de Deus. E que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que Deus venha te levar a um novo tempo de obediência, amém? Que Deus venha te levar a um novo tempo onde a igreja volte ao princípio, volte ao segredo com Deus, ao secreto com o Senhor, em nome de Jesus, que você, no teu lugar, na tua geografia, você se torne, aleluia, uma tocha, um foco do fogo de Deus, um mover do Espírito Santo para aquilo que Deus quer fazer aqui no Brasil, gente. Em nome de Jesus, se eu pudesse juntar toda aquela galera que está queimando com Deus, que está queimando com Jesus no Brasil, para causar um grande estrago, um grande mover, aleluia, de evangelismo, de levar a palavra, de curas, de manifestações avivalistas para o Brasil que tanto precisa, irmão, e pararmos de tanta religiosidade, pararmos de pregarmos o evangelho que está totalmente longe da realidade da palavra de Deus, irmãos. Porque enquanto você está fazendo coisas, né, coisas de crentes, liturgia, muita gente está morrendo dentro da igreja e fora da igreja. Muita gente está cheia de pecado, carregando demônio dentro da igreja e fora da igreja. E pessoas que têm um chamado poderoso com Deus, pessoas que têm um ministério tremendo, não querem obedecer, não querem se levantar, não querem agradar a Deus. Querem continuar nessa vida morta em desobediência ao chamado, em desobediência a Deus. Mas eu te chamo, eu te insto, eu te exorto em nome de Jesus. Eu te animo no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que te levanta logo agora. Te levanta logo agora em nome de Jesus. Vai obedecer e agradar ao Pai, vai agradar a Deus. Vai buscar ao Senhor. Buscai-me e vivereis. É isso que diz a palavra de Deus. Amém? Deus abençoe o Brasil. Deus abençoe a igreja do Senhor Jesus aqui no Brasil. Deus te abençoe você. Deus abençoe a tua casa, a tua família. Deus abençoe o teu ministério. Deus abençoe o teu coração. Ora por mim também, para que Deus nos abençoe todos os dias. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glória a Deus. Boa noite a todos.